Depois de 6 anos como médica de combate no exército no Iraque, eu nunca imaginei que a luta mais difícil seria aqui, na minha casa. Quando ouvi aquele recado fraco e quase inaudível da minha avó Isabel, algo na voz dela me apavorou. Mexi todos os pauzinhos para conseguir licença emergencial, mas nada me preparou para o que encontrei. Uma casa vazia, uma mulher à beira da morte e uma traição que quebraria a nossa família para sempre. Mas antes de te contar os desdobramentos dessa história, comenta de onde você está assistindo, deixa seu like e um hype. Agora vamos continuar. Meu nome é Gabriela Thompson e tenho 32 anos. A areia e o calor do Iraque tinham virado meu normal depois de 6 anos de missão. Como médica de combate, vi o pior que um ser humano pode fazer a um corpo, mas também vi a resiliência mais incrível do espírito humano. Minha unidade virou minha família, unida por experiências que civis nunca entenderiam de verdade. Eu estava meio distraída depois que recebi o recado da minha avó. Ouvi a mensagem num raro momento de folga, sentada num canto do refeitório. Desculpa incomodar, minha querida, disse ela com a voz tão fraca que precisei pressionar o telefone contra o ouvido. Eu sei que você está fazendo um trabalho importante. É que eu não estou me sentindo bem, e seus pais não atendem minhas ligações. Eu vou ficar bem. Eu te amo, Gabriela. Algo na voz dela fez gelo correr nas minhas veias. Em toda a minha vida, minha avó Isabel nunca reclamou, nunca pediu ajuda. Ela era a mulher mais forte que eu conhecia, criou minha mãe quase sozinha enquanto meu avô William servia no Vietnã e depois me criou muitas vezes, nos períodos em que meus pais estavam se encontrando, em várias viagens exóticas. O capitão Reynolds me achou olhando para o celular com a comida intocada. Thompson, você parece que acabou de receber ordem para mais uma missão, ele disse sentando à minha frente. O que houve? Expliquei sobre o recado e sobre a sensação incômoda de que algo estava muito errado. O capitão ouviu sem interromper, o rosto ficando mais sério a cada palavra. Licença por emergência familiar existe por um motivo, Thompson, disse por fim. Abra o processo. Eu vou agilizar para você. O processo não foi simples. Licença emergencial exige documentação, justificativa, assinaturas de vários oficiais. Sem prova concreta de situação crítica, a burocracia anda devagar. Por 3 dias, liguei repetidamente para o celular dos meus pais. Sempre caixa postal. Quando liguei para a minha avó, ela a atendeu. Disse que ainda não conseguia falar com eles e que estava se sentindo melhor, mas a voz dela dizia outra coisa. Fraca, arrastada, com pausas que me gelaram. Pensei em pedir uma verificação de bem-estar pela polícia, mas o fato dela ter atendido e me garantir que era só um mal-estar me segurou. O capitão Reynolds defendeu meu pedido, chamou favores e acelerou tudo. Seu histórico é exemplar, Thompson, ele disse. E às vezes a gente precisa confiar no instinto. Se você sente que sua avó precisa de você, isso basta para mim. Quando a licença finalmente foi aprovada, minha unidade se reuniu para se despedir. Essas pessoas foram meu mundo por 6 anos, me viram no melhor e no pior, confiaram a vida a mim como eu confiei a minha a eles. Traz um café decente pra gente, brincou o especialista Garcia, me abraçando apertado. Cuida da sua avó e volta inteira, disse o sargento Collins, com a voz dura traindo a emoção. O capitão Reynolds apertou minha mão formalmente e depois me puxou para um abraço rápido. Seja o que for, lembre-se que você tem uma família aqui também. A viagem foi um borrão de transportes militares, voos comerciais e espera sem fim. Em cada conexão, eu tentava ligar de novo. Cada chamada sem resposta aumentava minha ansiedade. Não contei aos meus pais que eu estava voltando. Uma parte infantil queria surpreendê-los, ver a cara deles quando a filha, a soldado, entrasse pela porta. Outra parte, a que ficou desconfiada e atenta na zona de guerra, queria avaliar a situação sem dar tempo para se prepararem. Quando finalmente pousei na minha cidade, a paisagem suburbana pacífica pareceu alienígena depois do caos empoeirado do Iraque. Gramados impecáveis, canteiros caprichados, calçadas limpas, tudo parecia cenário de filme, construído e não real. O taxista me olhava pelo retrovisor, reparando no uniforme e na mochila militar aos meus pés. Voltando para casa ou só de visita? Perguntou. Só de visita, respondi, e as palavras soaram estranhas. Aquele ainda era meu lar? O lugar onde cresci parecia distante, desconectado da pessoa que me tornei. Dei o endereço da minha avó em vez do dos meus pais. Essa decisão, tomada por instinto, mudaria tudo. Quando o táxi parou em frente ao sobrado modesto da minha avó, eu soube na hora que algo estava errado. O jardim, que ela sempre mantinha impecável com a ajuda de um jardineiro, estava tomado de ervas daninhas. Jornais amarelados se acumulavam na varanda, alguns se desmanchando pela chuva dos últimos dias. As cortinas fechadas, apesar de ser pleno meio da tarde. Paguei o motorista e fiquei na calçada, com um peso afundando no peito. Esse descuido não era a cara da minha avó, e o alarme tocou na minha cabeça. Meu treinamento médico e o instinto de combate se juntaram enquanto eu me aproximava. A chave reserva ainda estava na pedra falsa ao lado do canteiro. Dentro, a casa estava silenciosa, só com o tic-tac do relógio do corredor, o ar parado e um cheiro que eu conhecia bem do trabalho. Cheiro de doença, de corpo começando a falhar. Vó? Chamei, e minha voz ecoou. Vó, é a Gabriela. A senhora está aí? Nada. A sala estava em ordem, empoeirada, mas arrumada. A cozinha contou outra história. Pia cheia de louça, comida mofada. Frascos de remédio alinhados no balcão, muitos sem abrir. Peguei um e olhei a data. Deveria ter sido iniciado 2 semanas antes. Remédio do coração, crítico. O gelo voltou às veias e acelerei pela casa, checando quarto a quarto. Vó! Chamei mais alto, abandonando a calma. Encontrei-a no quarto, deitada tão imóvel na cama, que por um momento terrível achei que tinha chegado tarde. Mas vi-o subir e descer raso do peito, e ouvi a respiração áspera. Estava viva, por um fio. O treinamento assumiu.
Corri para o lado dela, catalogando sintomas enquanto o coração doía. Desidratação severa, medicações não tomadas, possível desnutrição. A pele quente e seca, os lábios rachados, as bochechas fundas. Isso não tinha acontecido da noite para o dia. Eram dias, talvez semanas de negligência. Vó, sou eu, a Gabriela. Falei suave, pegando a mão dela enquanto checava o pulso com a outra. Rápido, fraco. Eu vou ajudar a senhora. Vai ficar tudo bem. Os olhos dela piscaram, desfocados. Depois reconheceram. Gabriela, sussurrou, quase sem voz. Você não devia estar aqui. Seu serviço... Shhh, não se preocupa com isso, disse, já discando 9 e 11. Eu estou exatamente onde eu preciso estar. Expliquei a emergência à atendente com termos objetivos, enquanto a mão frágil da minha avó apertava a minha com força surpreendente. Desculpa, sussurrou. Não queria dar trabalho. Essas palavras tão sinceras acenderam algo em mim. Uma fúria protetora que eu só sentira no campo de batalha quando alguém da minha unidade estava em risco. Apertei de leve a mão dela. Você nunca é um peso, vó. Nunca. Os paramédicos chegaram em minutos. Me identifiquei como médica de combate e fiz o resumo da condição dela, no automático. Suspeita de desidratação grave, possível falta de medicação cardíaca há cerca de 2 semanas, sinais de desnutrição. Paciente 79 anos, histórico de problemas cardíacos. A paramédica líder, Rachel, assentiu, enquanto transferiam minha avó para a maca. Boa avaliação, disse ela. 6 anos no Iraque me ensinaram a trabalhar rápido e com precisão, respondi. Sua avó teve sorte de você chegar agora, disse em voz baixa, enquanto o parceiro preparava o soro. Mais um dia assim. Ela nem precisou terminar. Na ambulância, segurei a mão da minha avó enquanto a equipe trabalhava ao redor, colocando soro e checando sinais. A pele dela era fina como papel, com veias azuis à mostra, e eu me perguntei como as coisas tinham chegado àquele ponto. Onde estavam meus pais? Eles moravam a menos de 30 minutos dali. Por que não estavam verificando? No hospital, a equipe de emergência assumiu e eu fui para a sala de espera. Regras civis são diferentes, e ali eu era só família. A impotência sufocava, depois de anos sendo a pessoa em quem os outros se apoiavam na crise. Enquanto aguardava, vasculhei o celular da minha avó, que peguei junto com a bolsa dela. Eu precisava de respostas. O que encontrei me gelou. Uma conversa por texto com minha mãe, de 3 semanas antes. Vó. Não estou bem hoje. Você pode vir? Estou com dificuldade para pegar meus remédios. Mãe. Desculpa, mãe. Muito corrido no trabalho. Liga para um vizinho? Vó. Todo mundo está trabalhando. Só preciso de ajuda por um tempo. Mãe. Pega um táxi pro médico se estiver muito mal. Estamos atolados adiantando o trabalho e com os preparativos da viagem. Vó. Que viagem? Mãe. Eu e o Rob vamos para Cabo por algumas semanas. Férias merecidas. Quando a gente voltar, a gente vê como você está. Vó. Quando vocês vão? Mãe. Amanhã de manhã. Vou cedo. Vó. Por favor, Diana. Não estou bem. Não havia mais mensagens. Minha mãe não respondeu ao pedido da própria mãe. Pelo carimbo de data, viajou no dia seguinte. O médico apareceu quando eu lutava para segurar as lágrimas de raiva. Familiares de Isabel Thompson. Levantei na hora. Sou a neta Gabriela Thompson. Sua avó está estabilizada, mas em estado grave, explicou. Desidratação severa, medicação não tomada e início de pneumonia. Ela mora sozinha? Sim, mas meus pais moram perto. Era para eles estarem olhando por ela. Minha voz saiu tensa de fúria contida. A expressão do médico disse tudo. Nós dois sabíamos que aquilo era negligência. Ainda bem que você chegou. Mais 24 horas e a conversa seria outra. As palavras me bateram como um soco. Posso vê-la? Ela está indo para a UTI. Está pedindo por você. No quarto esterilizado, minha avó parecia minúscula sob os lençóis brancos, ligada a tubos e fios. Mas os olhos já estavam mais claros quando me aproximei. Minha menina linda! Disse, com a voz um pouco mais forte por causa do soro e dos remédios. Você veio do Iraque. Claro que vim, falei, pegando a mão dela, cuidando para não mexer o acesso. Por que a senhora não me disse que estava assim? Ela desviou o olhar. Seus pais disseram que você estava ocupada salvando vidas lá e não precisava se preocupar com as queixas de uma velha. Uma lágrima escorreu. Eles disseram que cuidariam de tudo. Vó, quando foi a última vez que os viu? Quase um mês. Trouxeram compras em casa. A enfermeira parou de vir há umas 2 semanas. Disse que não estavam pagando ela. Tentei me virar, mas as escadas ficaram difíceis. Fiquei tão cansada. Engoli o nó. Descansa agora, vó. Eu estou aqui e não vou sair. Quando ela adormeceu, abri o Facebook. Eu mal usava redes sociais durante a missão, mas agora eu tinha um propósito. Entrei no perfil da minha mãe. E o que vi confirmou meus piores temores e acendeu uma fúria que raramente senti, nem em combate. Meus pais estavam em Cabo San Lucas, no México, bronzeados e sorrindo em dezenas de fotos. Drinks à beira da piscina, passeios ao pôr do sol, spa, tudo público, com legendas como "Vivendo a melhor vida" e "Merecido descanso". As datas mostravam que eles viajaram no dia seguinte ao pedido de ajuda da minha avó e estavam lá desde então. Enquanto ela quase morria sozinha no quarto, eles curtiam e iam a festas na praia. Liguei para o celular da minha mãe, sem me importar com o roaming. Depois de cair na caixa postal por pelo menos 10 vezes, ela atendeu, com som de música e risadas ao fundo. Gabriela, querida. Que surpresa! A voz soava artificialmente animada, um pouco arrastada pelo que presumi serem drinks da tarde. Onde vocês estão? Perguntei firme. Ah, eu e seu pai estamos numa viagenzinha no México. Muito merecida, sabe como é? Ela riu. Trabalhamos tanto cuidando da sua avó e tocando tudo enquanto você fica aí brincando de soldado.
O jeito desdenhoso como falou do meu serviço não era novidade, mas doeu mais agora. Engraçado você falar na vovó, respondi. Estou sentada ao lado da cama dela no hospital. Silêncio. Hospital? O que houve? Ela está bem? Não, quase morreu. Eu a encontrei gravemente desidratada, sem tomar o remédio do coração por 2 semanas, sozinha, sem comida e sem ajuda. Isso é impossível, disse. A gente contratou uma enfermeira para ir lá enquanto estamos fora. Deve ter sido ela que se demitiu e foi embora sem avisar. Você sabe como sua avó é teimosa. A tentativa de tirar o corpo fora fez meu sangue ferver. A enfermeira saiu porque vocês pararam de pagar. Você sabia disso? Olha, Gabriela, acho que você está exagerando. Sua avó sempre dramatiza a saúde. Ela deve estar chateada por a gente ter viajado sem pedir permissão. Ela gosta de controlar. Eu mal acreditava no que ouvia. Ela está com pneumonia, mãe. O médico disse que mais um dia e ela teria morrido, enquanto você postava selfie no resort. Agora você só quer me fazer sentir culpa, cortou mais dura. Abrimos mão de tudo para cuidar dela desde que seu avô morreu. A gente merece um descanso. Você nem sabe como é, porque correu pro exército e nos deixou com as responsabilidades. Passa pro pai, pedi. Ele está na piscina. Olha, vamos encurtar a viagem e voltar em alguns dias, tá bom? Para de drama. Em alguns dias, ela está na UTI agora. E o que você espera que façamos, Gabriela? Gastar milhares de dólares trocando passagem se os médicos já estão cuidando dela. Você está aí, então problema resolvido. A gente se vê quando voltar. A ligação terminou e fiquei olhando o celular, incrédula. Aquilo ia além de egoísmo. Tinha mais coisa nessa história, e eu ia descobrir. Encontrei o contato da enfermeira no celular da minha avó, Sandra Jackson. Liguei na hora. Sandra, aqui é Gabriela Thompson, neta de Isabel Thompson. Encontrei minha avó em péssimo estado. Entendi que você era a enfermeira dela até recentemente. Pausa. Sim, eu era. E me sinto péssima pelo que aconteceu. Ela está bem? Está estável na UTI. Por que você parou de ir? Sandra suspirou. Seus pais pararam de me pagar há 6 semanas. Continuei indo mais 2 semanas sem receber, porque estava preocupada com a senhora Thompson, mas eu também tenho contas. Liguei várias vezes para os seus pais. Eles diziam que o pagamento dependia da liberação do seguro de saúde. Quando eu insisti em receber, sua mãe me dispensou e falou que já tinha contratado outro serviço de enfermagem. Pedi o nome da agência para transferir minhas anotações e ela disse para eu deixar em cima da mesa da cozinha, que ela cuidaria disso. Sandra parou. Não havia outro serviço, havia? Não, confirmei. Depois de agradecer e pedir que ela desse depoimento se necessário, voltei à casa da minha avó quando os médicos garantiram que ela dormiria a noite toda. A casa parecia ainda mais opressiva no escuro. Acendi as luzes e fui vasculhando. Na cozinha, uma pilha de correspondências numa mesinha lateral. Conta e mais conta. Muitas com carimbo de vencida ou aviso final. Luz, água, IPTU, contas médicas, tudo sem abrir. Não fazia sentido. Meu avô deixou minha avó bem amparada. Ele era um engenheiro de sucesso, ótima aposentadoria, poupança robusta. Deveria haver dinheiro de sobra. No escritório, mais documentos. Extratos bancários com saques grandes e regulares no último ano, todos feitos pela minha mãe, que era cotitular. Faturas de cartão no nome da minha avó, com gastos em restaurantes, boutiques e agências de viagem onde ela nunca pôs o pé. A imagem ficou clara. Meus pais não só negligenciaram minha avó. Estavam drenando os recursos dela, oferecendo o mínimo. Olhei para o quadro atrás da mesa do meu avô, uma paisagem do Colorado onde passaram a lua de mel, e lembrei de uma conversa depois do meu treinamento básico. Gabriela, ele disse me levando ao escritório. Quero te mostrar uma coisa, só entre nós. Ele moveu o quadro e revelou um cofre na parede. A combinação é seu aniversário. Se algo acontecer comigo e sua avó precisar de ajuda, lembra deste cofre. Tudo importante está aqui. Meu avô morreu 2 anos atrás de infarto. No luto e na correria com os preparativos do funeral e com meus pais assumindo tudo, eu tinha esquecido do cofre. Até agora. Afastei o quadro, digitei a senha. O clique soou e a porta abriu. Dentro havia pastas com documentos legais, uma caixinha e um pendrive com a caligrafia dele. Para Gabriela. Assista primeiro. Fiquei olhando o pendrive, engolindo o choro. Mesmo 2 anos depois, eu sentia muita falta dele. William Thompson era íntegro, veterano do Vietnã, entendia o que é servir, apoiou minha decisão de entrar para o exército quando meus pais reagiram com desdém. Eu lembrava dele comigo na varanda, quando eu vinha de licença, ouvindo minhas histórias, sem julgamento ou pena. Você faz um trabalho importante, Gabi, ele dizia. Mas lembra, a força que te mantém viva lá pode virar um muro que te afasta das pessoas aqui. Não deixe a guerra levar sua compaixão. Com as mãos tremendo, conectei o pendrive no notebook dele que estava sobre a mesa. Havia um vídeo. O rosto do meu avô encheu a tela e precisei segurar um soluço. Ele estava como eu lembrava. Cabelo grisalho alinhado, olhos azuis gentis por trás dos óculos, aquele sorriso de canto. Olá, Gabriela, começou. Se você está vendo isso, é porque aconteceu algo que te deixou preocupada com o bem-estar da sua avó. Rezo para que esse dia não chegue, mas aprendi a me preparar para tudo. Ele se ajeitou, desconfortável com o que precisava dizer. Sua mãe sempre foi complicada. Sua avó e eu talvez tenhamos mimado demais, dando tudo o que ela queria. Esperávamos que amadurecesse, mas ela encontrou seu pai, que compartilha e incentiva o pior dela. Ele suspirou, mais velho. Quando tive meu primeiro susto no coração ano passado, vi algo nos olhos deles quando os médicos falaram do meu prognóstico. Não era preocupação, era cálculo. Rezo para estar errado. Mas se não estiver, e se de alguma forma eles negligenciarem sua avó, ou usarem indevidamente os recursos dela, você precisa saber algumas coisas. Ele explicou em detalhes as disposições. A casa e a maior parte dos bens foram para minha avó, com meus pais como executores do testamento.
mas com dever fiduciário estrito. Havia um fundo específico para cuidados médicos e despesas da minha avó. Depois dela, eu era a beneficiária principal, não minha mãe. Decisão, disse ele, baseada na minha responsabilidade e cuidado com os outros. O mais importante, incluí uma cláusula de contingência. Se seus pais falharem com a sua avó, se usarem maus recursos ou negligenciarem o cuidado, o advogado Michael Bennett tem instruções para removê-los como executores e transferir o controle para você, junto com documentos que te dão procuração para os assuntos dela. Ele se inclinou para a câmera, sério. Gabriela, você sempre mostrou senso de dever e honra. Se está assistindo, já provou isso ao verificar sua avó quando algo não pareceu certo. Confie no seu instinto. Ele te serviu no exército e vai te servir aqui. O rosto suavizou. Tenho muito orgulho da mulher que você se tornou, do seu serviço e do carinho que sempre teve com sua avó. Se o pior aconteceu e seus pais traíram essa confiança, não se culpe por não estar aqui. Você está servindo um bem maior, como eu servi. Os documentos no cofre te darão tudo para proteger sua avó. O contato do meu advogado está aí. Ele espera sua ligação quando quer que seja. Ele parou, buscando palavras finais. Lembre, Gabi, família é definida por amor e cuidado, não só por sangue. Quaisquer decisões difíceis, saiba que você tem minha fé e apoio. Eu te amo. Cuida da sua avó. O vídeo acabou e eu sentei ali no escritório escuro, chorando. Luto e raiva brigavam dentro de mim. Respirei fundo e abri as pastas. Estava tudo ali, exatamente como ele disse. Testamento, documentos do fundo, formulários de procuração, cláusula de contingência. No fundo, um cartão de visita. Michael Bennett, advogado, com um bilhete escrito à mão. Ligue a qualquer hora, de dia ou de noite, não importa quantos anos se passem. Olhei o relógio. Quase 23 horas. Tarde demais para ligar, mas liguei mesmo assim. Marquei de ir no escritório dele no dia seguinte. Dentro da caixa tinha mais uma surpresa. A aliança original da minha avó, uma peça vintage linda, com um bilhete. Para Gabriela, quando chegar a hora, sua avó concordou com isso antes da minha partida. Naquela noite dormi no meu antigo quarto na casa dos meus avós, cercada pelos artefatos da infância, troféus de natação, foto com meu primeiro uniforme, livros que meu avô me deu. O contraste entre o amor que enchia essa casa e a frieza dos meus pais não podia ser maior. O amanhã traria confronto e decisões difíceis. Naquela noite, deixei o luto vir e me preparei para a batalha. Às 9h em ponto entrei no escritório de Michael Bennett, com as pastas seguras na bolsa. A recepcionista me olhou, notando minha postura militar e a expressão decidida. Preciso ver Michael Bennett. Sou Gabriela Thompson. Os olhos dela se arregalaram. Claro, senhorita Thompson. Ele já está ali aguardando. Michael Bennett era mais velho do que eu imaginava, talvez uns 70, cabelo branco, olhos atentos. Levantou quando entrei e estendeu a mão. Senhorita Thompson, seu avô falava muito de você, com orgulho. Eu esperava por você, embora torcesse para que isso nunca fosse necessário. Eu também, Sr. Bennett, mas temo que ele estivesse certo. Em 1 hora, expus tudo. A condição da minha avó, a ausência dos meus pais, as contas vencidas, as contas drenadas, a enfermeira demitida. Mostrei as postagens, as mensagens e, por fim, os documentos do cofre. Bennett ouviu sem interromper, anotou. Quando terminei, assentiu grave. Seu avô era meu cliente e um dos meus amigos mais antigos. Ele temia que algo assim ocorresse, por isso deixou cláusulas específicas. Ele tocou a cláusula de contingência. Isto é claro. Seus pais violaram o dever fiduciário e falharam na obrigação de cuidar da sua avó. Temos base mais que suficiente para acionar a cláusula imediatamente. O que isso significa exatamente? Perguntei. Que hoje mesmo peticionamos uma curatela emergencial. Dadas as circunstâncias, a condição crítica da sua avó por negligência enquanto seus pais estão fora do país, acredito que a juíza vai conceder tutela temporária a você. Também vamos congelar as contas que seus pais acessam e iniciar a remoção deles como executores. Quanto tempo isso demora? Vou ligar direto para a juíza Harrison. Ela já cuidou de assuntos da sua família. Com a urgência médica, devemos conseguir audiência ainda hoje. Dito e feito. Às 3h estávamos no gabinete da juíza Harrison apresentando o caso. Ela analisou relatórios médicos, registros financeiros e documentos legais com atenção. Trata-se de um caso claro de negligência contra a idosa e exploração financeira, concluiu. Concedo curatela emergencial temporária a Gabriela Thompson, com efeito imediato. As contas ficam congeladas até prestação de contas. Emito medida restritiva contra Robert e Diana Thompson, proibindo acesso aos bens ou finanças de Isabel Thompson. Ela me encarou por cima dos óculos. Senhorita Thompson, está preparada para assumir? Sim, meritíssima. Já solicitei extensão da licença e futuramente vou pedir transferência para posto em território nacional. Muito bem. Faremos audiência formal em 30 dias. Seus pais poderão se manifestar, mas, pelos elementos, não antevejo mudança. Ao sairmos, o Dr. Bennett pousou a mão no meu ombro. Seu avô estaria orgulhoso. Agora prepare-se. Seus pais não vão aceitar. Ele tinha razão. Nos dias seguintes, depois do congelamento e das notificações, meu celular explodiu de ligações e mensagens. Ignorei tudo, concentrei-me no hospital e nos trâmites da curatela e reorganizando os cuidados da minha avó. Só alguns dias depois, enquanto eu contava a ela como o processo estava avançando, meus pais fizeram uma entrada teatral. Invadiram o quarto, ainda bronzeados. Minha mãe com os óculos de grife empurrados para o topo da cabeça, meu pai com camisa típica de turista. O contraste do look de resort na UTI quase seria cômico se não fosse trágico. Que diabos você pensa que está fazendo, Gabriela? Minha mãe disparou alto o suficiente para os monitores acelerarem com o estresse da minha avó. Fiquei entre eles e a cama. Abaixa a voz. Aqui é UTI, não um bar de praia. Não fale assim com a gente, rosnou meu pai.
Cortamos as férias para lidar com esse golpe que você armou. Congelar contas. Curatela. Pirou no Iraque? Encontrei a vovó morrendo sozinha enquanto vocês postavam selfie do México. Respondi, mantendo a voz baixa e firme. A enfermeira saiu porque vocês pararam de pagar e a dispensaram. As contas estão atrasadas há meses. Enquanto isso, vocês estavam drenando as contas dela. O que achavam que ia acontecer quando isso viesse à tona? Nós estávamos gerindo tudo muito bem, rebateu minha mãe. Apenas tiramos umas férias. A gente merece depois de tudo. Você faz ideia de como é cuidar de idosa? Faço, retruquei. Estou fazendo isso há alguns dias, resolvendo a bagunça. E aparentemente gerir para vocês inclui apropriação e negligência. Meu pai avançou, apontando o dedo. Agora você escuta aqui. Não. Quem escuta aqui é você. Cortei, com um tom de comando de crise. A vovó vai se recuperar. Não graças a vocês. O tribunal me deu curatela temporária. A investigação financeira já começou. E se vocês não saírem agora, vou pedir para a segurança tirarem vocês daqui porque estão causando estresse a uma paciente crítica. Você não pode me impedir de ver a sua avó, protestou minha mãe, olhando ao redor, buscando apoio na equipe que já observava. Na verdade, a ordem judicial diz que posso, respondi. Vocês podem contestar no processo. Até lá, quero vocês longe da vovó e dos bens dela. Isso não acabou, rosnou meu pai, enquanto um segurança se aproximava. Você não sabe com quem está mexendo. Vocês também não, falei baixo. Agora saiam, antes de serem escoltados. Eles saíram com o choro teatral da minha mãe ecoando. Fechada a porta, virei para minha avó, que me olhava com mistura de aflição e orgulho. Desculpa ter visto isso, vó. Você falou igual ao seu avô, sussurrou. Ele teria tanto orgulho de você. Os dias seguintes foram um turbilhão. A investigação financeira revelou a extensão. Mais de $200 mil desviados em um ano, contas não pagas com dinheiro disponível e, pior, tentativa de vender a casa com assinatura forjada. A audiência emergencial virou remoção definitiva, com acionamento da cláusula de contingência e retirada permanente dos meus pais como executores. O controle dos bens passou para mim, com supervisão judicial. O mais satisfatório foi a decisão sobre a cláusula de deserdação. Qualquer executor que violasse o dever fiduciário perderia a herança. Meus pais se deserdaram pelos próprios atos. Ao saírem do tribunal, a expressão de choque confirmava tudo o que meu avô temia. As semanas seguintes trouxeram desafios inesperados. Meus pais iniciaram uma campanha desesperada para salvar a situação financeira e a imagem social. Meu celular ficou inutilizável. 82 ligações perdidas em menos de 24 horas. As mensagens variavam de raiva, sua ingrata, à manipulação. Seu avô nunca entendeu nossos sacrifícios. Até súplicas. Vamos ficar arruinados sem esse dinheiro. Bloqueei os números, mas eles acionaram parentes e conhecidos para mediar. Todos com variações de isso precisa ser resolvido em família. O que eles não entendiam é que a família já tinha sido destruída pelos atos deles. Já não era sobre dinheiro, e sim sobre justiça e segurança da minha avó. Com a melhora dela e alta para casa, foquei em reconstruir a rede que deveria existir. Recontratei a enfermeira Sandra, com pagamento retroativo. Voltei a contratar jardinagem, limpeza e serviços que garantiam qualidade de vida antes de meus pais cortarem tudo para bancar os luxos deles. Enquanto isso, meus pais intensificaram as tentativas. Espalharam boatos de que meu serviço militar me deixou instável, que eu estava paranoica com estresse pós-traumático e inventando coisas. Quando isso não colou, tentaram invadir a casa da minha avó enquanto eu estava no hospital, provavelmente atrás de documentos. A enfermeira me ligou para avisar o que estava acontecendo e chamou a polícia. Isso gerou o boletim e reforçou a medida restritiva. O comportamento errático só confirmava a sabedoria da cláusula do meu avô. O confronto final veio quando minha mãe me bloqueou no estacionamento do hospital com o carro dela. Desceu com a bolsa de grife abraçada como escudo e a expressão doce ensaiada. Gabriela, querida, isso já foi longe demais. Começou, numa voz açucarada de quem vai manipular. Seu pai e eu estamos preocupados. O estresse da guerra, voltar e encontrar sua avó doente. Não admira que você não esteja pensando direito. Fiquei ao lado da porta, chave na mão, mantendo distância. Estou pensando perfeitamente bem, mãe. Os registros mostram exatamente o que vocês fizeram. O tribunal já decidiu. Esta conversa é inútil. Família não devia se tratar assim, insistiu dando um passo à frente. Seu avô ficaria de coração partido com essa divisão. Invocar meu avô acendeu uma fúria fria. Não fala dele. Ele enxergou vocês muito antes de eu enxergar. Por isso se preparou exatamente para isso. A máscara dela rachou. A raiva veio aos olhos. Ele sempre te favoreceu, te virou contra a gente com essa bobagem de dever e honra. E olha você agora. Tão justa, tão julgadora. Não é julgamento, são consequências. Você deixou a sua própria mãe para morrer sozinha enquanto festejava. Roubou o dinheiro dela, demitiu a enfermeira. Isso não são acusações, são fatos. Foi um erro, elevou a voz. Uma viagem na hora errada. Isso apaga décadas de sermos bons pais? Justifica destruir nossas vidas, tirar nossa herança? Olhei de verdade, e pela primeira vez, vi quem ela era. Não uma mãe que apenas falhou, mas alguém incapaz de assumir responsabilidade ou colocar outros antes de si. Nunca foi sobre herança, falei baixo. Foi sobre a segurança da vovó. O fato de você ainda não entender isso diz tudo. Entrei no carro. Pelo retrovisor, vi minha mãe parada, deslocada naquele cenário. Naquela noite, ao lado da cama da minha avó, decidi o rumo do próximo capítulo. Liguei para o capitão Reynolds no Iraque. 6 meses se passaram e trouxeram mudanças que eu não imaginava quando voltei de licença. A decisão de pedir transferência para um posto em território nacional foi mais fácil do que pensei. O capitão ouviu e iniciou a papelada. O exército precisa de bons médicos em todo lugar, Thompson.
e algumas batalhas são no fronte doméstico. O novo cargo me permitiu seguir servindo e estar presente na recuperação da minha avó. Conectou-me a um grupo de apoio a veteranos e me deu um propósito que eu nem sabia que precisava, ajudando outros militares a navegar a transição para a vida civil. Depois do que aconteceu no estacionamento, meus pais tentaram contestar pela última vez, contrataram um advogado caro para reverter o testamento. Fracasso retumbante. A juíza manteve tudo, e ainda os condenou a pagar as custas. Pelo que soube, eles se mudaram para a Flórida para recomeçar com o que restou. Não tentaram mais nenhum contato por meses, nem no aniversário de 80 anos da minha avó, que celebramos com amigos de verdade. Nos últimos meses aprendi sobre família, dever e resiliência, que treinamento nenhum ensinaria. Aprendi que família não é obrigação, é escolha. A escolha diária de cuidar, aparecer, colocar a necessidade do outro ao lado da sua. Minha unidade no Iraque era família. A rede ao redor da minha avó era família. Sangue é o começo da história, não o todo. A mesma força que me serviu em combate, ficar calma na crise, avaliar rápido, agir, me permitiu enfrentar a injustiça na minha própria casa, navegar sistemas legais e médicos e reconstruir o que foi quebrado. E entendi que cura raramente a linha reta. A recuperação da minha avó teve idas e vindas. A minha, processando traição, raiva e a perda da família que achei que tinha também. Alguns dias doem mais, mas a trajetória é ascendente. Numa tarde de céu limpo, nós duas ficamos na varanda, vendo o sol se esconder atrás das árvores do quintal. A luz dourada entrava pela tela e pintava a sala. Minha avó respirou fundo, como quem guarda a cena num lugar seguro. Obrigada por não desistir de mim, minha menina, disse com a voz firme. Eu devia ter sido mais dura com a sua mãe. Fechei os olhos para muita coisa, achando que amor bastava. Apertei sua mão. A senhora fez o melhor que sabia, vó. O resto, a gente conserta junto. Ela assentiu devagar, os olhos marejados. Você me devolveu uma paz que eu achei que nunca mais ia sentir. 5 meses depois daquele aniversário de 80 anos, a minha avó faleceu dormindo, tranquila, segurando uma foto da família sorrindo. Um dos poucos momentos verdadeiramente felizes capturados numa imagem antiga. Fizemos uma despedida simples, com quem realmente esteve por perto. Vizinhos, amigos, a equipe que cuidou dela. Entre papéis e providências, cumpri o que ela e o meu avô tinham planejado. A casa ficou comigo, como estava estabelecido no testamento. Hoje, escrevo estas linhas na mesa do escritório dele, de frente para o mesmo jardim. Decidi continuar nos Estados Unidos, aceitar definitivamente meu posto em terra e morar na casa dos meus avós. É daqui que eu sigo, cuidando do que eles construíram, abrindo a porta para quem precisa e mantendo viva a ideia simples que nos salvou. Família é quem aparece quando importa. Se você chegou até aqui, obrigada por me acompanhar. Que você também encontre força para escolher a sua família, aquela que aparece quando importa, e paz para seguir em frente sem olhar para trás. Até a próxima história. E para a minha velha companheira de varanda. Boa noite, vovó.